Graça e paz, sejam bem-vindos ao Atitude TV Guaratiba. Estamos aqui hoje com o nosso programa, o Guaratiba Flow, nosso podcast. E temos aqui hoje a presença do Carlinhos da Gilce, do Ministério da Família. Carlinhos é coordenador lá do Ministério da Família, engloba aí o Casados para Sempre, Homem ao Máximo, Mulher Única. Carlinhos, seja bem-vindo, é um prazer te receber aqui no nosso podcast. E também estamos aqui com o Valdeci Quitanilha, que faz parte aqui do nosso ministério aqui da IBA Guaratiba. Seja bem-vindo, Carlinhos. Seja bem-vindo, Valdeci. É um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Participando desse programa que tem sido um sucesso, tem trazido aí para nós homens, né, matéria relevante, tá? Espero nessa tarde, noite, né, contribuir. Amém. Muito bom estar aqui também com vocês. A gente algumas pessoas já passaram por esse podcast trazendo muito conteúdo, muita informação, né? E para a gente sempre fala, né? Qual é o nosso intuito de nós estarmos aqui? É exatamente levar essa contribuição que nós recebemos em algum momento, né? Em diversas áreas que nós já passamos, e a gente está aqui para aproveitar aqui a presença do Carlinhos, que vai trazer muita contribuição para a gente. Não, é verdade, Valdeci. E uma das coisas que a gente sempre fala no podcast, né? A gente gosta de compartilhar o testemunho, a nossa caminhada. E, Carlinhos, como é que foi a sua trajetória até o batismo? Como é que era a vida do Carlinhos até se batizar? Eu me converti, né? Na faixa aí de 20, 24 anos, 25 anos, né? Na Igreja Batista da Tijuca, né? E hoje é a Igreja Batista do Andaraí, né? A minha juventude, ela foi como todo, sempre gostei de esporte, mas graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, eu não tenho passagens assim, grandes afastamentos de Deus, ou ter me viciado, alguma coisa assim parecida, né? Mas sempre fui temente a Deus, né? Temente a Deus, e conhecia a Gilce, minha esposa, nós éramos jovens, né? E frequentávamos a nossa igreja batista, né, na Tijuca, pegávamos 2 ônibus, né? E assistíamos os cultos, né? Tinha culto de manhã e à noite, né? E íamos lá. Então eu cresci, tive a oportunidade também de ser discipulado, né, por um casal de namorados também, né? A Gilce foi evangelizada, né, por uma amiga de faculdade, né? E a partir daí a gente passou a frequentar essa igreja também, né? Amém. E, assim, tu já tem bastante tempo no Ministério de Família, né? Já é uma coisa que, até tu falando aqui agora, sempre faz questão de tocar no assunto da Gilce, da caminhada juntos, do discipulado que vocês tiveram juntos. Em que momento o Ministério da Família chegou na tua vida, o chamado de você estar tomando conta de famílias, chegou até você? Como é que foi essa imersão no Ministério de Família? Nós temos, hoje, esse ano, nós faremos 33 anos de casados, né? E eu servi em Salvador, fui para lá, né? A lua de mel nossa foi lá em Salvador, realmente fui servir lá, e por lá fiquei um tempo. E na igreja de Itapuã, em Salvador, eu tive a oportunidade de começar o ministério lá, né? Lá a gente começou a trabalhar com adolescentes, né? Assumimos esse chamado, trabalhar com adolescentes. A partir daí a gente pôde identificar alguns conflitos, né, familiares, de relacionamento, né, com os pais, e isso foi nos despertando, foi trazendo para nós uma inquietação, e a gente acabou buscando, né, entender um pouco mais sobre família. E daí a gente foi estudando um pouquinho mais sobre família, e quando voltamos para o Rio de Janeiro, foi aí que começou
um ministério realmente de família, onde a gente implantou na Igreja Batista de Cascadura o Ministério de Família. Bacana, né? E o Ministério de Família é um ministério que aqui na Atitude tem crescido bastante, né? A gente está em vários cursos hoje disponíveis, né? Tem Homem ao Máximo, Mulher Única, Casado para Sempre, Crawl, outros mais, né? Sim, tem toda uma... Paz para Toda a Vida, que eu, inclusive estou fazendo agora o Paz para Toda a Vida, tem sido muito, muito rico para nossos filhos, nossa família. Como você enxerga hoje o papel da igreja junto da família? Como você vê essa ligação, família e igreja? Qual é o ponto que você destacaria nessa situação da necessidade de a gente abraçar as famílias, de cuidar de famílias? Porque a gente sabe que uma igreja fortalecida, ela começa com uma família forte, né? Então, é um ministério que tem várias nuances que a gente tem que estar administrando. E como é que você encara esse papel de relevância que tem a família dentro da igreja? O que eu percebo, né, como a gente tem um texto em Isaías, o Espírito do Senhor estava sobre mim, né, aonde eu entendo o meu chamado para trabalhar com família e eu tenho uma visão assim de necessidades, que eu vejo que as famílias hoje, elas enfrentam diversos problemas, né? E como Neemias realmente foi tocado, sensibilizado, né? Onde os muros estavam derrubados, né? E eu entendo que eu sinto também essa responsabilidade, né? De fazer alguma coisa para reconstruir as famílias. E a gente percebe que o que fazer, né? O que eu entendo é que a gente tem que fazer com que as famílias busquem a Deus, porque só Deus pode mudar, só Jesus pode mudar uma família. E eu fiquei pensando, o que eu posso fazer? A gente pode levar as pessoas a estudarem sobre essas questões, trazer luz, né, sobre alguns problemas. Então, os cursos da família, né, que nós temos aí diversos cursos, como você falou, Casados para Sempre foi o primeiro curso, né? Nós recebemos um convite de trabalhar no ministério, implantar o ministério de família na nossa Igreja Batista Atitude em 2004. Em 2005, nós chegamos aqui e começamos, né, o curso Casados para Sempre, que iniciou. E aí a gente pôde ver que quando você trabalha o casal, né, você espera que os filhos também possam viver num ambiente melhor. Mas a gente percebeu que precisávamos trabalhar um pouco outras, trazer à luz outras questões. E aí a gente veio com Paz para Toda a Vida, a gente veio com o AN, né? Depois a gente percebeu que para você trabalhar a individualidade das pessoas, né, tanto o homem como a mulher, a gente começou a implantar também o curso de Homem ao Máximo, Mulher Única. Depois a gente aumentou um pouquinho, a gente trouxe Mulher que Prospera. O Crawl também ele veio próximo, né, com Casados para Sempre também, que o Crawl ele aborda as finanças. A gente vê que vários casamentos realmente eles são desfeitos, relacionamentos são quebrados em virtude de um entendimento do que é seu, do que é dele, do que é nosso, né? Principalmente com relação à finança, né? E o Crawl realmente abordou muito forte essas passagens aí, né? Num outro momento a gente trouxe também os seminários, né? Que foi uma ministração ao coração. O Veredas, né? O Veredas antigas, né? E aí a gente pôde trabalhar um pouco mais esse caso. Então a gente percebe que os cursos, eles proporcionam as pessoas a terem um conhecimento, né, de conteúdos e que possam refletir sobre esses conteúdos, mas também gerar também gerar para aqueles participantes um ambiente seguro, onde você pode compartilhar.
Tiago 5,16, ele vai falar que há a necessidade de você confessar uns aos outros para que você seja curado, né? Então, os cursos da família, ele proporciona isso aí, para que você possa compartilhar aquilo que vai dentro do teu coração com o outro, e aí o outro possa orar por você para que possa haver cura. Tu tocou num ambiente de segurança, né, de que a pessoa se sente confortável para poder compartilhar. Até compartilhar aqui o que a gente viveu essas últimas 2 semanas, que a gente tem um grupo que a gente participa do currículo Hombridade. A gente começou com o Meu Máximo, já estamos aqui com o 7º curso, né? E a gente foi surpreendido que, assim, tem coisas que só vão acontecer por causa do ambiente de segurança que o senhor falou. Teve um irmão nosso, um amigo nosso, que ele compartilhou uma particularidade dele, que estava travada na vida dele no 7º curso. Então, a gente vê a importância das pessoas entrarem nos cursos da família, que são ferramentas incríveis, e aproveitarem todas as ferramentas que a gente tem, porque a gente viveu algo extraordinário. Sim. Eu nunca imaginei que a gente teria estar ministrando o coração no 7º curso e trazendo uma libertação, se desprendendo de coisas, de traumas do passado, né, Valdeci? Então, foi coisas bem impactantes que a gente vive por causa desse ambiente de segurança que é criado, né? E esse ambiente para as pessoas assim que não conhecem ainda, né, esse trabalho da Ministério da Família, o currículo Hombridade, para as mulheres também, e outros mais voltados para essa área de finanças, que todos eles estão conectados ao Ministério da Família, né? A gente falava muito sobre isso, né, sobre ter um ambiente de segurança para que as pessoas possam se abrir, possam interagir, como você está falando, né? E isso, as pessoas estão muito carentes disso hoje, né? Tanto que a gente já conversou um pouco sobre isso também, que você estava falando agora há pouco, sobre o quanto vocês foram identificando necessidades, né? Chega no adolescente e vê que ali não é a raiz, ali é só as folhas, né? Uhum. E aí você vai no galho anterior, não é ali, mas já melhorou, eu vou mais a fundo para ver o que está acontecendo. E quando vai caminhando, você chega à raiz, né? Que é o casal, e depois, principalmente a gente que está bem inserido no currículo Hombridade, né? Os homens, né? Então, como que as pessoas têm essa necessidade, né? De encontrar esse ambiente propício, né? Para que elas sejam tratadas, né? E a gente fala muito sobre isso, o quanto a gente foi transformado por estar dentro desse currículo. Eu me lembro quando eu comecei, o Marcelo, que estava à frente do currículo Hombridade, com a sua direção, e assim, foi um divisor de águas na minha vida. O Cristiano é nosso líder lá no grupo. Então, assim, o quanto as pessoas precisam conhecer, né? Dar a oportunidade de conhecer, para depois elas ver o quanto mais tem ali dentro. Porque, normalmente as pessoas, num linguajar comum, elas julgam, né? Que não é tão interessante, mas o que você tem a dizer em relação a isso? O quanto é importante a pessoa conhecer para depois ela realmente saber o que está ali mais profundo. Legal. Esse tema é muito relevante e sou apaixonado por isso, né? A gente tem observado aí que ao longo desses 16 anos, né, na IBA, né, a gente percebe que já tem filhos aí se casando, né? Então, filhos sendo criados nos cursos, a gente vê que os filhos estão fazendo o AN, né? Então, isso é muito interessante. Meus filhos fizeram os cursos, o AN, Casados para Sempre. Então, é muito interessante. Essa geração, assim, que elas já estão sendo criadas de uma outra forma, né? Com uma outra visão. Acaba pegando uma geração mais curada, digamos assim, né? Já vem sabendo que tem os cursos, e isso não existia, né? Não existia, né? E agora a gente tem. Então, a possibilidade da gente errar menos, né? A gente vai errar em alguma coisa, mas errar menos já existe, né? Através de conhecimento da palavra aí. Uma coisa muito importante que a gente percebe é que Deus, ele prometeu nos dar um só coração, né? A palavra de Deus vai
dar-vos-eis um só coração. Esse é o objetivo dos cursos, né? Para que a gente tenha um só coração, né? Que a gente possa receber essa promessa de Deus, tomar posse disso, né? Um casal que consegue atingir isso, realmente ele consegue ter isso no seu relacionamento, né? Eu gosto muito de um texto, né, que é muito conhecido, pregado até mesmo em casamento, Gênesis 2:24, né? E ele fala que a importância é você deixar pai e mãe, deixará, né, pai e mãe se unir a uma mulher e ambos se tornarão uma só carne. Então, a promessa é quando você deixa pai e mãe, isso é uma verdade, é fundamental. Qual é a promessa? É se tornar uma só carne. Quando você faz isso, quando você deixa pai e mãe, você deixa de ser dependente emocionalmente, né? E se une à sua mulher, você vai se tornar uma só carne. Quando você se torna uma só carne, você fica mais forte. É como se você somasse 1 mais 1 dá 3, não dá 2. Então, o que a gente trabalha? Qual é o objetivo de todos os cursos? É fazer com que esse casal entenda isso, né? Se torne uma só carne. Quando você se torna uma só carne, você vai criar os seus filhos dentro do temor do Senhor, você vai prosperar no seu relacionamento. E nós também, nesses cursos que nós já passamos, nós já estamos no 7º para o 8º dentro da grade, e cada curso a gente se depara com situações assim que nos surpreende, né? E a gente sempre fala muito sobre isso. Se eu tivesse, a gente ouve muito isso no Homem ao Máximo, se eu tivesse participado desse curso antes, eu não passaria pelo que eu passei. E qual a sua visão em relação a isso? Qual a probabilidade de um casal hoje que está nos assistindo, o homem está participando desse curso Homem ao Máximo, que ele encontra no Brasil inteiro, até fora do Brasil, é claro, a mulher participar do Mulher Única, qual a probabilidade de eles encontrarem as respostas que eles precisam hoje, para um casal que está passando dificuldade no relacionamento? Olha, eu vejo que o curso Homem ao Máximo, Mulher Única, ele aborda as singularidades, né? Ela aborda algumas características do homem, falando especificamente do homem, muito forte. Você tem uma lição ali que fala, há um sacerdote no lar, é uma interrogação, né? E somente esse título já faz você pensar, ver como é que está o seu comportamento diante do que Deus espera. Então, tem vários temas ali que faz com que você reflita, né? Que você pare e reflita. Eu entendo que trazer o homem a uma reflexão sobre a responsabilidade dele, né? Porque eu penso que Adão e Eva, uma relação que a gente vê, quando Deus falou para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus, antes, Eva nem existia, Deus falou com Adão. Deus falou com Adão claramente. As alianças que Deus faz, né, não desmerecendo ao homem, mas você vai ver na Bíblia que Deus faz com o homem. Então, Deus vai cobrar muito de cada um de nós, né? Então, o currículo de hombridade, ele vem trabalhando isso, e o objetivo é proporcionar a gente, né, para que a gente possa adquirir essas ferramentas, esses conhecimentos, para que a gente erre menos. Verdade. A gente vê como tem vários cursos no Ministério da Família, né? Tem o da hombridade, que vai tratar os homens no individual deles, em várias questões, as mulheres também, e o casal de para sempre, que vão tratar as questões do casal. Então é importante
a família está envolvida com todos os cursos, não deixar de fazer os cursos, são ferramentas incríveis que restauram famílias, que preparam as famílias que não passaram, que estão sendo formadas agora, os noivos, os namorados, para formarem famílias sólidas, famílias firmes. E tu vê que assim, o Ministério da Família é tão importante que os líderes, as pessoas que passaram já pelos cursos, tu vê como assim, trazendo para a visão da nossa igreja, da IBA, como as células ficam muito mais fortalecidas quando tem os membros de pessoas que já passaram pelos cursos, porque questões que são problemáticas, que acontecem dentro da célula, e tem as pessoas capacitadas, acabam resolvendo mais rapidamente os problemas, e deixando os pastores mais livres, para se preocupar com outras situações. Então, se tem uma família sendo cuidada, através dos cursos, vai deixar uma célula forte. Se a célula está forte, vai deixar o ministério mais forte. Deixar o ministério mais forte, o pastor vai ter tempo de ser direcionado para voos mais longos, né? Então, a importância das pessoas estarem envolvidas no Ministério da Família é fundamental para a gente avançar no reino de Deus, né? É interessante. E a gente faz alguns treinamentos, até mesmo de fora da igreja, e as pessoas me perguntam como implantar o Ministério da Família, né? Como trazer esses cursos, né? E quais são, né, os impactos que são causados através desse curso. O impacto na vida do homem, né, e da mulher realmente é muito forte, né, através desses cursos. E a gente acredita que quando você realmente entende família é um alvo muito grande do inimigo. É um alvo muito grande. E mesmo que você, homem, esteja fortalecido, você tem que se preocupar com a sua esposa e com os seus filhos. Por quê? Não adianta você, eu estou fortalecido, eu estou estudando a palavra, eu estou fazendo isso, estou orando, mas se você não se preocupar em fortalecer também a sua esposa e os seus filhos, eles podem ser uma porta também, uma brecha para que o inimigo possa alcançar. Então, o objetivo do Ministério da Família é fazer com que a gente se preocupe com o todo, né? É quando você tem todas as preocupações, né? Desde da criança pequena. A gente tem um curso que a gente está querendo implantar aqui na nossa igreja, Paternidade Bíblica, que é muito forte, né? Que talvez a gente consiga trabalhar. Tem mais outros cursos que a gente está querendo trazer também, é o Habitude, né, para falar dos jovens também. Ou seja, você pega os jovens, aí você pega na faixa de namorado, é o One, depois você bota casados para sempre, você bota paz para toda a vida, você bota esse jovem, ele vai se tornar homem, ele bota lá, vai fazer homem ao máximo, né, homem de verdade, tesouro. Então, ou seja, nós vamos fazer com que, né, esses cursos abranja todas as faixas etárias, né? E esse é um caminho de preparação e aprendizado, e não de ficar dando, não, claro que vai ser curado no percurso, mas muito menos do que quando a gente fala muito isso, né? Você já entra no homem ao máximo e você já é casado há muitos anos, você está ali apagando um incêndio, né? Já nessa rota que você está falando aí, as pessoas acabam prevenindo tudo isso, né? Previne essas colisões, previne as colisões da rota, né? da vida, né? Até porque que quando você começa a trabalhar desde cedo, né, os valores e os princípios de Deus, você libera a criança, libera a pessoa para viver propósitos maiores, ao invés de lidar com situações difíceis da vida, com isso, com aquilo, né? Então, quando você começa de início a colocar para eles valores, ele vai poder produzir mais e buscar coisas mais excelentes, né, do que ficar lutando aí com esse mundo aí que tem pornografia,
né, outras coisas mais, né? E isso tudo às vezes é porque não tem, muitos entram porque eles não têm escolha na vida, ele não foi ensinado a eles a ver outras coisas melhores do que isso, né? Tem um ponto que eu penso muito sobre ele, que assim, tanto o evangelho, você conhecer a Cristo, como cuidar da família, não é só uma questão de uma boa escolha, ou usar esse termo, ou fé. É uma questão até de inteligência, né? Porque as pessoas, elas perdem a engrenagem, né? O raciocínio da engrenagem. Uma sociedade sã, saudável, ela vai existir somente com uma família saudável, né? E uma família saudável somente vai existir com um homem saudável e uma mulher saudável emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, em todas as áreas da vida. Então, às vezes, as pessoas acabam quebrando essa engrenagem, né? Até assim, olhando um pouco para fora da igreja, do nosso convívio mais próximo, a importância da família ser bem estruturada para a sociedade em si, né? É algo que as pessoas não pensam muito e não sabem o porquê que está acontecendo, né? Mas simplesmente esquecem a raiz que a gente estava falando antes, né? É um ponto realmente que a gente precisa estruturar realmente a família. E hoje eu me preocupo com 2 gerações, né? Eu tive a oportunidade de fazer um treinamento em São Paulo que mudou minha visão, né? Então, às vezes a gente se preocupava muito com os filhos. Não, vou educar meus filhos, vou dar o melhor para ele, vou fazer isso, aquilo. E o neto você nem imaginava. Não, neto é o meu filho que vai cuidar dele. Não, você tem que se preocupar. Quando você educa o seu filho, né, você tem que se preocupar que se você educar mal o seu filho, né, o seu neto sofrerá as consequências. Por quê? Porque quando você educa mal, ele vai deixar de passar menos ainda do que ele recebeu. Se ele recebeu pouco, né, ele vai passar menos ainda, porque a tendência é passar menos. Né? E quem vai sofrer? Vai ser o seu neto. Então, muitas coisas, os netos às vezes sofrem fruto dos avós. Fruto dos avós. Então, a responsabilidade nossa tem que ser com 2 gerações. Porque acaba tendo aquela repetição de comportamento. Se você dá ou coisas boas ou coisas ruins para os teus filhos, e teus filhos vão guardar aquilo e vão transmitir isso para outras gerações. Então, eles acabam repetindo um padrão de comportamento que a gente está inserindo na vida deles. Então, a gente tem um papel muito importante e não deixar os padrões que a gente recebeu errados lá atrás, a gente tem que romper essa barreira para avançar com as coisas boas que a gente tem para oferecer. E isso vai fazer a gente mudar uma geração, porque a gente vai quebrar uma sequência de coisas que estão só desviando o caráter, a essência de uma família. A gente vê hoje como a mídia, a sociedade, de modo geral, ela faz o inimigo mesmo, faz uma força para destruir a família, porque sabe que uma família fraca, ela fica vulnerável e acaba sendo suscetível a cair no pecado, a dar cada vez mais brechas, e vai destruindo aquele ambiente, daquele ambiente fica contaminado e vai gerando um ciclo de contaminação que vai enraizando na nossa sociedade. E nós, hoje, fazendo parte do Ministério da Família, dos cursos que a gente aplica, a gente tem a oportunidade de quebrar esse comportamento que vem sendo trazido de gerações para gerações, né? Essa questão de gerações, quando a gente ministra cursos ou seminários mesmo, a gente tem que atentar muito para isso, né? Porque a pessoa, ela é assim, não é por ela mesma. Às vezes ela está repetindo comportamentos dos pais ou dos avós. E aí a gente tem que ter uma empatia, tem que caminhar com ela um pouco mais, né? Por quê? Porque ela precisa ser ministrada de forma que possa fechar algumas portas, né? E é fundamental, né, que a gente traga essa ideia de que as portas precisam ser fechadas,
dos avós ou dos pais, né? E o neto às vezes acaba, o filho acaba repetindo aquilo ali. Então, existe porta de ilegalidade abertas no campo espiritual. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E que você precisa fechar, você precisa falar assim, não, eu não vou repetir os mesmos padrões do meu pai, do meu avô, né? Eu decreto agora. Então, existe uma ministração em cima disso aí. Dentro do conceito do veredas antigas, a gente trabalha muito isso, né? Onde a gente tem um final de semana trabalhando isso aí. Então, a igreja que quer iniciar o Ministério com Família precisa se inteirar um pouco mais sobre isso, veredas antigas, né? Implantar os seminários nas igrejas, realmente, pela experiência que a gente tem tido aí, é muito boa. Vem somar, né, com os cursos, tanto do MMI quanto da UDF, né? E uma coisa que a gente conversa muito nesses treinamentos e cursos é o quanto é fundamental o Ministério da Família, junto com a hombridade, os cursos voltados para as mulheres, o quanto isso faz uma igreja forte, né? Que a igreja, ela tem a mesma analogia que a gente diz em relação à sociedade, né? Que a igreja é uma comunidade, né? Se a família não tiver esse aparato, não tiver esse acompanhamento, essas curas, tudo isso, como que vai ficar a igreja se a família não tiver essas oportunidades de se curar, de rever essas questões? A nossa igreja é muito abençoada. Nossa igreja é uma igreja em célula, né? Ela é uma igreja onde a gente tem discípulo e discipulador, né? Então, existe uma visão do ministério através dos cursos, das outras atividades que são desenvolvidas para somar, né, a visão da igreja, né? O objetivo nosso é a gente juntar, somar, e isso aí vem dando muito certo. Hoje a gente tem aí a nossa igreja em torno de mais ou menos 15 mil membros, uma boa parte já tem os cursos da família. Toda a nossa liderança, né, desde o pastor Josué, toda a nossa liderança tem pelo menos um curso do Ministério da Família. Uma boa parte, quase uns 10 mil membros aí, a gente pode dizer que tem pelo menos um curso do Ministério da Família. Já ouviu falar sobre os cursos. E é interessante que a gente pode destacar isso aí com muita satisfação, a gente glorificar a Deus, que se você for pensar ao longo do tempo, se cada curso são 6 meses, né, tem gente aí que tem quase 10 cursos, ou melhor, que igreja que tem isso? São poucas igrejas que você pega aí, as pessoas já fizeram 10 cursos, por exemplo, 5 anos estudando, 5 anos interagindo. E sobre algo que é essência, né? Essência, e que é muito interessante, que a gente percebe, é que na nossa igreja tem muito disso. Hoje você entra lá para fazer um curso, daqui a pouco você é o líder do curso, né? Então você já está ministrando, você está formando outros líderes. E é muito bacana a gente ver isso, né? Se você pensar quantos homens cristianos já ministrou, não tem nem ideia, porque realmente são tantos, né? Porque esses próprios homens que você ministrou, formou turma, ele já abriu outras turmas, e você não tem nenhum conhecimento. Fica difícil da gente entender. Sem contar a multiplicação de famílias, né, que são impactadas, né? Além do que, você ainda tem outras igrejas que participam com a gente, né? Então, é muito interessante, né? Tu tocou num lance, e até estava conversando ontem com o Kleber, nosso homem da técnica, eu falando sobre a situação que eu fazendo um treinamento, e eu fiz uma dinâmica e eu botei alguns planos, alguns objetivos. Eu não tinha colocado, eu coloquei como objetivo levar a palavra de Deus a milhares de pessoas, milhões de pessoas. Só que quando a gente fala assim, a pessoa se assusta, poxa, é impossível. Mas eu falei lá atrás, alguém pregou para o Billy Graham, a mãe dele falou de Deus para o Billy Graham. Então, através da mãe dele, da mãe, ele ouviu a palavra de Deus e alastrou
o alcance de milhões, né? de milhões de pessoas. Então, o que a gente faz aqui hoje no Ministério, a gente vai cuidando de pessoas, vamos tratando pessoas, aquela pessoa ali, ela vai levando para outra e não tem como controlar isso, que vai se alastrar. Então, quando eu botei isso como meta, provavelmente todos nós vamos alcançar, de repente até alcançamos, a gente não sabe, porque a gente não sabe o alcance que a gente tem, porque é Deus que dá essa capacidade para a gente, e a gente vai alastrando. E hoje em dia as mídias sociais, a internet, é um veículo que tem um alcance poderosíssimo, né? E a gente viveu recentemente, estamos vivendo ainda, né, a questão da pandemia, né? Ano passado a gente teve que se readaptar nos cursos, né? Para não parar a obra, a gente teve que estudar como é que ia ficar esse cenário, e hoje a gente está tendo os cursos de forma online, e está conseguindo alcançar mais pessoas que não conseguiam se deslocar por causa de trabalho, por causa de vários fatores. E eu queria saber de ti um pouquinho da tua experiência online com esses cursos do Ministério. Nós estamos vivendo um momento muito, muito importante. Eu sei que a pandemia trouxe muitas lágrimas, né? A gente traz a lembrança da nossa amada Salete, né? Mulher única, né? Que viveu a sua vida intensamente. Salete realmente, e Mauro, sabe, um casal que a gente aprendeu a amar pela forma como eles trabalhavam na obra do Senhor. E nós somos treinadores do MMI, e aí eu e Gilson, a gente ministra o treinamento para você ser líder de casados para sempre. Esse ano a gente teve a oportunidade, estamos no quinto treinamento. Nós estamos atingindo vários estados do Brasil, né? Cada mês a gente faz um treinamento, né? Já mês passado, né, a gente só no Rio de Janeiro a gente formou 6 em Macaé, 6 de Petrópolis e alguns municípios daqui de perto mesmo. Já Espírito Santo, Rondônia, né? Em junho agora nós estamos treinando o pessoal de Minas Gerais, duas cidades de Minas Gerais. Estamos com Mato Grosso, temos Madrid. Então você vê que esses cursos, Bahia também está fazendo conosco, já se matriculou no treinamento. São poucas vagas, mas está tendo a oportunidade da gente abrir grupos de casados para sempre em outros estados, né? E estamos chegando em Madrid. E a nossa ideia é que a gente trabalhe com o Homem ao Máximo e os outros cursos também, né? Ou seja, nós vamos começar a levar casados para sempre e vamos falar assim, olha só, você pode fazer uma turma online com a gente, tá? A gente pode fazer uma turma online e nós já estamos fazendo isso aí. Hoje nós estamos treinando online também a turma de Petrópolis, né? Já vai começar agora em maio uma turma de Paz para toda a vida, né? Online, para depois multiplicar turma lá também. Então, essa possibilidade da gente trabalhar com a ferramenta online vai ser está sendo algo sobrenatural. É uma coisa que Deus falou assim, olha só, eu vou mandar vocês para outro lugar, agora vocês vão, né, ministrar isso aí em outros lugares, e isso está acontecendo. Acaba tendo um alcance, né, essa coisa que a gente fala, o reino de Deus, ele é sobre multiplicação, né? Então, assim, os especialistas falam muito sobre isso, né, que nós crescemos 10 anos em né, em relação a avanço, né? Como você disse, é um ano de muitas lágrimas, mas a gente tem que olhar também para o quanto a gente cresceu, né, o quanto a gente avançou e aproveitar esse momento agora para multiplicar esse conhecimento, essa oportunidade que chegou até nós de transformação, tanto para todas as famílias e os cursos individuais, homens, mulheres, etc. E o quanto isso é importante a gente não deixar de enxergar essas oportunidades agora, né? A gente ficou um período online e foi assim,
importantíssimo, né? Foi um momento da pandemia, como você falou, um momento muito difícil. Imagine um momento muito difícil sem contato, sem ter uma interação com pessoas, mesmo de forma virtual, online, com pessoas que nos apoiam, que nos acompanham. Isso foi vital. Nesse período agora, muitas famílias acabaram sendo amparadas devido a essa oportunidade, né? De serem acessadas de forma virtualmente, tantas células, né? Todo esse aparato que mantém a Igreja Batista Atitude funcionando, dependeu disso, né? De aproveitar essa oportunidade, né? A gente percebe que não adianta você ficar olhando somente o caos, né? A gente tem que ver que em meio a esse caos a gente tem oportunidades. Exatamente. Né? E a gente teve um chamado de Deus para que a gente pudesse olhar para essas oportunidades, né? Nós capacitamos, né, os nossos líderes com as ferramentas de tecnologia, a gente buscou treinamento nisso aí. Hoje, essa semana eu estou fazendo 2 treinamentos com a equipe de São Paulo, né? E para a gente fazer a ministração, né? Como é que eu vou ministrar? Nós já estamos buscando isso aí. Por quê? Porque são oportunidades que estão surgindo e isso vai acontecer. A gente não tem por onde correr, né? O que está acontecendo agora vai durar ano que vem, talvez no outro ano também. Então a gente tem que aproveitar o que nós temos, né? Estamos nos aperfeiçoando na plataforma do Zoom, né? E no Meet também, para a gente poder trabalhar com as duas. E a gente percebe o seguinte, que é muito importante a gente pensar isso. O home office, é uma realidade que as empresas vão adotar como estilo de vida. O home office, às vezes, traz muitas dificuldades, tá, para o casal. Tá? Se o casal não estiver bem, e aconteceu muito, os divórcios aumentaram em virtude de que você botou 2 pessoas que não viviam um relacionamento superficial, quando botaram os 2 muito próximos, a coisa piorou, né? E aí a gente percebeu assim, cara, tem uma oportunidade aí, a gente vai ministrar esse casal dentro de casa. O casal a gente não conseguia unir, Deus conseguiu botar esses 2 dentro de casa, então vamos aproveitar o hospital. Então, a nossa igreja, ela foi muito feliz nesse ponto. Nosso pastor Josué, realmente, ele é um homem de Deus e realmente tem proporcionado a gente alguns desafios, né? E a gente surfou nessa onda, né? De você não se amedrontar frente às dificuldades. Somente hoje eu tomei a minha vacina, minha primeira dose, né? Mas a gente veio trabalhando aí, né? E mesmo com essa pandemia, claro, não abrindo mão das normas de segurança, de a gente manter a parte de segurança aí, que é fundamental. Mas a gente só não pode parar. Verdade. O Ministério da Família, os cursos que a gente tem são apaixonantes, né? A gente começa a aprofundar e não quer mais sair daquilo ali, porque é tão gostoso de ver a transformação, a cura, ver as pessoas buscando, porque quem se propõe a fazer um curso, que quer realmente se transformar, quer realmente ser uma nova pessoa, ser uma pessoa melhor, não só para a sua família, mas para a sociedade, no trabalho. Isso gera não só um marido melhor, uma esposa melhor, mas gera um profissional melhor, uma pessoa melhor na sociedade. Então, o impacto que a gente causa através desses cursos, as dimensões são muito grandes, porque a gente vai transformar o nosso meio, a nossa sociedade. E é apaixonante estar nesse ministério. A gente poderia ficar conversando aqui horas sobre várias questões, vários testemunhos, várias famílias que já foram restauradas, famílias que nasceram no ministério estão sendo não passaram pelos traumas que muitos passaram, já vão poder ter uma vida reta desde o começo, né? Eu tenho 5 filhos, né?
E eu quero que eles não passem pelos problemas que eu passei. Então, a gente já vai ministrando em casa desde cedo para que crie a nossa descendência forte, né? E os cursos são fantásticos. Eu queria, assim, a gente está já chegando na reta final aqui do nosso podcast. Eu queria muito agradecer a participação do Carlinhos, do Valdeci aqui hoje, que foi um debate bem rico de conteúdo, que vai motivar e inspirar pessoas a mergulharem nesse universo, que o Ministério da Família é algo fantástico, não é, Carlinhos? Olha, a gente tem tido essa experiência aí com Deus, né, vivendo o Ministério da Família, e eu incentivo, né, as pessoas que ainda não têm um ministério, né, fortalecido, né, que comecem a pensar sobre os cursos, né, cursos Casados para Sempre, ou então Homem ao Máximo e Mulher Única. Eu creio muito nesses cursos como o início para a gente implantar um ministério, né? A gente tem uma igreja, a igreja do pastor Aguinaldo, começou com Homem ao Máximo, né? Começou com Homem ao Máximo, ele abriu um grupo de Homem ao Máximo. Hoje a igreja é relevante na região, uma igreja grande também, igreja que impacta, né, a região de forma positiva, e então eu acredito, a igreja que ainda não tem um ministério definido, né, comece a pensar nos cursos de Casados para Sempre, no Homem ao Máximo, Mulher Única, e depois os outros vão implementando os outros aos poucos. Amém. Um ponto assim, também para contribuir aqui nesse finalzinho, o quanto a igreja cresce, o quanto a família é fortalecida, o quanto a sociedade é fortalecida, quando a gente, é uma área que a gente trabalha muito, né? Quando o homem, ele realmente toma o seu lugar na família, na sociedade, na vida, no dia a dia, ele se posiciona como na sua essência, né? Até o Marcos Paul fala muito, né? Graças a Deus por ser homem, né? E a gente fala isso, graças a Deus por nós sermos homens, nós não nos envergonhamos de sermos homens, e temos o maior carinho e respeito pelas nossas esposas, as mulheres, as filhas, as irmãs, as mães, as avós, todas as mulheres, e entendemos qual é o papel tão importante que elas têm na família, na sociedade, na vida em si. Cada um tem o seu papel, e às vezes as pessoas, nós vemos muito, nós trabalhamos nessa área, queremos ver essa transformação que nós recebemos, nós queremos ver nas outras pessoas. Nós vemos muito tentando desvirtuar o papel de cada um, né? Tentando que um assuma o papel do outro, e aí vira uma salada sem muito nexo. E assim, o que eu quero dizer com isso? Que o papel do homem hoje, ele é fundamental, não é nada de machismo, não é nada de soberba, mas o quanto que, quando se cuida do papel do homem, tudo funciona de uma forma mais harmoniosa. Não porque o homem seja tudo, mas na verdade eu acho que o homem às vezes causa mais estrago, né? Então, se ele se ele anda, se alinha no propósito dele, para que ele existe, ser homem na sua essência, eu acho que a gente evita também muitos males que a gente vê por aí, né? Eu costumo brincar que não se vê uma mulher chefe de um assalto a banco, né? Só vê o homem, né? Então, na verdade, é porque o homem causa mais estragos, né? É interessante, né? Até complementando o que você falou agora, em 2 Reis 2:2, Davi deixa uma instrução para Salomão. Ele fala: seja forte, seja corajoso, seja homem, né? Qual a expectativa de Davi com relação ao homem? É muito grande, né? Então, o papel do homem, não desmerecendo a criação maravilhosa que Deus fez à mulher, mas o papel do homem é fundamental, né? A gente consegue que o nosso exemplo realmente ele pode trazer muita gente, né? Mas também o nosso exemplo pode afastar muita gente, né? Então, a nossa importância como homem na sociedade, na igreja, e eu queria só destacar, sei que nosso tempo já está indo embora, sobre o papel
de retenção também. Os cursos, ele tem esse ponto também de aumentar a taxa de retenção dos membros, né? Porque os membros, eles se envolvem nos cursos, quando vai ver, eles vão melhorando e ficam na igreja, né? A gente tem uma boa quantidade de membros hoje que trabalham só no Ministério da Família, tem 7 anos, por exemplo, né? Então você vê vivendo, então a retenção também, né? Esse conteúdo do Ministério da Família é muito bom, que você fica ali, você cria raiz ali, e aí quando você cria raiz, você dá fruto, né? E fruto para a glória de Deus, né? E esse é o nosso propósito, né? Dar frutos, né? A gente está aqui para plantar essa sementinha e colher esses frutos que vão ser famílias restauradas, pessoas melhores, e tenho só a agradecer a Deus por estar nesse ministério, estar envolvido com família, e porque é um divisor de águas, antes e depois, né? Não tem como ser diferente, né? Quando a gente passa pelo Ministério da Família, a gente vê como o Valdeci falou no começo, né? Por que eu não conheci esses cursos lá atrás, né? Então, o nosso papel aqui hoje, nesse podcast, é falar um pouquinho da trajetória do Carlinhos, mas também falar sobre a importância do Ministério da Família, a importância desses cursos que existem aqui, que a gente pode... estão disponíveis para qualquer um. Tem várias igrejas, na Atitude tem vários cursos. Então, aqui, pessoal da Atitude, não fiquem de fora dos cursos. Venham participar, porque é um momento de transformação, é um momento de a gente estar de se renovar e buscar cada vez mais a face de Deus. E não é algo fechado, né, cara? É algo aberto a qualquer casal, qualquer família, independente de você ser de igreja ou não, de igreja A ou B, você tem a oportunidade de entrar num curso desse, ser acompanhado, ser ministrado, e isso vai trazer um fortalecimento para a família, independente de onde você seja, ou credo, ou qualquer coisa. Amém. E eu não poderia deixar de destacar aí que a gente tem uma equipe muito boa, né? A gente tem aí o José e Silze, né? Eles são o líder do Ministério de Família, né? Então, e a gente tem os coordenadores dos cursos, né? Alexandre Simone, tem a parte de Mulher Única, a Shirlene, a gente tem o Rodrigo Silveira, né? Juntamente agora com o Jário, né? Cristiano também foi coordenador também do curso de hombridade, e a gente tem o CRAU, que é o próprio José e Silvio que coordenam. Você tem aí o UAN, que é Douglas e Eric, que faz um excelente trabalho também com noivos e namorados, né? E Edgar e Débora. Edgar e Débora com Paz para Toda a Vida. Ou seja, são vários coordenadores que se dedicam de uma forma voluntária, né, que são todos eles, não tem nenhum vínculo empregatício com a igreja, mas de uma forma voluntária e amorosa, né? Então, você que está nos ouvindo e quiser conhecer um pouco mais da nossa estrutura, né, nós estamos abertos para transmitir, né, essa experiência que nós adquirimos ao longo desses anos. Então, tem uma equipe muito forte, muito comprometida. Eu acho que isso é bom destacar, de que nós temos uma equipe de pessoas que fazem por amor, fazem tudo por amor. Eu acho que é por isso que a gente dá certo aí, né? As coisas que Deus coloca nas nossas mãos aí, dá tudo certo. Quando faz por amor, não tem como ser diferente o resultado, né? Pessoal, muito obrigado por estarem com a gente nesse podcast, nosso podcast número 4. Em breve, vamos estar lançando o podcast 5, e que esse testemunho, esse compartilhamento que tivemos aqui hoje possa estar impactando a vida de vocês. Nós estamos aqui com esse propósito de levar um pouquinho ao que a gente vive com Deus, para que mais pessoas que estão assistindo aí do outro lado possam ser impactadas e ser transformadas em nome de Jesus. Muito obrigado a todos e até o podcast número 5. Obrigado, Carlinhos. Obrigado, Valdeci. Obrigado a todos. Agradeço por estar com vocês. Muito bom.